decorrer de algumas pessoas, nós podemos observar alguns fatos. E quando eu digo algumas pessoas, digo sobre aquelas que apresentam algum distúrbio biofisiológico em nível de metabolização orgânica, bem como dificuldades de determinadas glândulas relacionadas aí à produção de alguns hormônios que vão auxiliar no adequado funcionamento orgânico e com isso, querendo ou não, gerando bem-estar, gerando qualidade de vida para a pessoa que não tem essas glândulas e esse funcionamento orgânico num funcionamento adequado. Quando nós falamos nessas situações, pessoal, tem duas condições que elas são assim bem características e estão muito em alta aí nos nossos dias atuais, que nós podemos falar em doenças metabólicas como a questão do hipotireoidismo, né? Bem como nós podemos falar em outra situação que até mesmo se refere à própria diabetes. O hipotireoidismo, quando nós pensamos aí na própria dificuldade da glândula tireoide em vir a produzir os hormônios aí adequados para que o corpo venha a ter o seu funcionamento de uma forma adequada. Por outro lado, nós podemos pensar também a respeito da própria diabetes, que nós vemos o pâncreas numa dificuldade na produção de insulina e de acordo com essa condição, o sujeito aí vai ter uma grande dificuldade na própria questão de transferir essa glicose que se encontra na corrente sanguínea para as células, para que aí venha a ocorrer o processamento ali de geração de energia e com isso até mesmo o corpo venha a funcionar de uma maneira adequada. Todos esses problemas aí que eu citei, é claro que existem outros, tá certo, pessoal? Eles têm muitas correlações em níveis de sintomas com alguns problemas psicológicos e que em muitos casos podem ser entendidos até mesmo de uma maneira equivocada com uma depressão, ou então quando nós temos um hipertireoidismo ou até mesmo outras classes de problemas ligadas à tireoide, à produção de seus hormônios, que estão bem vinculados a sintomas que poderíamos dizer psicopatológicos, mas que na realidade não são, tá? Quando nós pegamos aí por outro lado, o hipertireoidismo, nós observamos aí uma inquietação, maior irritabilidade, um maior funcionamento geral orgânico, até mesmo o que a gente chama de taquipsiquismo, que é a aceleração dos processos mentais. Muito disso, pessoal, nós podemos ver nas ansiedades, nós podemos observar também isso muitas das vezes no transtorno de humor bipolar, no período que a pessoa está em mania, e com isso dar uma falsa ideia de que a pessoa esteja em uma fase bipolar, de mania, tendo episódios ou hipomaníacos ou maníacos. Compreender bem cada questão, a distinção desses fatores é muito importante, pessoal, porque até mesmo na situação em que se observa a não procedência adequada, a não realização, tomada das medidas corretas para problemas biofisiológicos, eles têm muitos correlatos aí, muitas situações parecidas com os transtornos e problemas psicopatológicos. Quando nós pensamos até mesmo numa
questão do próprio hipotireoidismo, nós podemos observar aí que a pessoa se sente mais cansada, desmotivada, ela até tem problemas com relação à questão intestinal, que tem essas dificuldades na questão de evacuação, né? Então, assim, o raciocínio da pessoa está mais lento, ela não consegue ter essa velocidade normal e adequada para pensar a respeito dos fatos. Muitos desses problemas que nós podemos observar também em problemas depressivos, tá bom? Então, assim, esse vídeo tem qual propósito, pessoal? Caso vocês estejam passando por alguma situação dessa, a consulta de um médico é importantíssima, meus amigos, porque nós temos condições que vão muito além também dessas questões psicológicas, psicopatológicas, e muitas das vezes nós podemos confundir uma coisa com a outra, tá certo? Sendo que caso haja um problema biofisiológico, com as adequadas medidas relacionadas aí, vamos pensar a uma consulta a um endocrinologista e as medidas apropriadas, isso pode ter um encaminhamento adequado e apropriado e não vir a ser propriamente uma questão psicológica envolvida, tá bom? Então vamos prestar muita atenção com relação a isso. Uma excelente semana para vocês, meu amigo e minha amiga. A gente se vê na próxima.